um privilégio poder ser recebido com tanto carinho por vocês. Nosso coração está muito grato por esse dia aqui. E é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus, né, e ver um ambiente onde tem fome e sede pela palavra, né. É um prazer, porque a palavra de Deus é muito preciosa. E o que ela precisa é encontrar lugar para terra boa, para poder frutificar, né? Então, de manhã eu falei sobre os dias de Noé e os homens dessa época, né? Vivemos nos dias como nos dias de Noé. Então, no meio de uma geração perversa, né, a pergunta que fica é: que tipo de pessoa nós devemos ser e por que essa pergunta é relevante? Quero que você abra comigo em 2 Pedro, capítulo 3, 11 e 12. Então, nós esperamos a volta de Jesus, o que significa que nós estamos esperando por dias turbulentos. Os dias que antecederão a vinda do Messias serão dias terríveis. E esse texto ele vai retratar um pouco do futuro dessa presente era. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando e aguardando, aguardando ardentemente, em algumas versões, a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então ele fala: visto que tudo será destruído, visto que o fogo destruirá todas as coisas, ele faz uma pergunta: que tipo de pessoa nós devemos ser? Então esse texto ele começa com essa perspectiva escatológica. Tudo será destruído pelo fogo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: quando essa casa pegar fogo, o que você vai salvar dela? Todos nós temos uma ideia, né, do que nós salvaríamos, né? Nossos filhos, nossas esposas, algum bem que você tenha próximo que você não quer que seja destruído. Então, visto que o fogo do juízo de Deus virá sobre a terra, que tipo de pessoa nós devemos ser? Esse é o tipo de pessoa que é verdadeiramente profética. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Viver de maneira santa, justa e piedosa, esperando o dia de Deus e aguardando ardentemente a sua vinda. Desejar ardentemente. Apressar a sua vinda é desejar ardentemente. Quando você está desejando ardentemente alguma coisa, você prepara o que você tiver ao seu alcance para preparar para que aquilo que você deseja aconteça. Não é assim? Quando uma mulher está
em gestação, ela prepara o que tiver ao alcance dela até o último instante, não é assim? Do papel de parede, a bolsa que vai para a maternidade e a maquiagem, porque hoje em dia as mulheres elas se maquiam, né? Não entendo isso, mas tudo bem. Vocês, mulheres, não é nem para eu entender mesmo, né? Não é meu mundo. As mulheres estão lá, né? Tipo, por dentro, né? Mas o rosto tá... Bom que hoje em dia tem filtro, né, do Instagram, né? Mas existe essa preparação, porque existe uma ardente expectativa. Na verdade, esse apressar está longe do nosso alcance. Nós, de fato, não podemos fazer nada que apresse literalmente a vinda do Senhor Jesus, mas nós devemos aguardá-lo ardentemente, desejá-lo ardentemente. E a pergunta que fica é: você espera ansiosamente pelo dia de Cristo, pela vinda de Jesus, pelo retorno do Messias? Não é se você concorda com a doutrina da segunda vinda. Concordar com a doutrina não vai fazer com que você prepare a sua vida. Concordar com a verdade de que Jesus irá voltar não vai fazer com que você se prepare para esse encontro. Então ele está falando aqui de um caráter justo, santo e piedoso, mas um anseio desse coração. E essa pergunta, ela é crucial para testar a nossa fé. Pedro disse na epístola dele que essa esperança ela é preciosa, ela é pedra angular. Para aqueles que creem, ela é preciosa, pedra angular, é fundamento. Aguardar com expectativa ardente a volta de Jesus é fundamento da fé cristã. E eu penso que nós, como igreja, estamos um pouco sonolentos nesse sentido. Nós cremos em doutrinas, em conceitos, mas crer nesses conceitos não vão trazer a realidade para nós. Crer na doutrina da justificação não vai te justificar diante de Deus. A Bíblia fala que nós somos justificados mediante a fé. Fé na realidade da palavra de Deus. Por isso que essa pergunta, se nós realmente desejamos ardentemente, prova a nossa fé. Porque ela revela muitas vezes a realidade do nosso coração. Do nosso coração, muitas vezes desatento, distraído e preocupado com diversas coisas. Então, a preciosidade de Cristo é a evidência da nossa fé. E a expectativa da sua vinda é a evidência da preciosidade de Cristo para nós. Porque eu só anseio aquilo que eu aprecio. Eu só tenho ardente expectativa por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu realmente quero. Então não é sobre se cremos na doutrina da volta de Jesus. É se nós queremos que Jesus volte. Será que nós realmente queremos que Jesus volte? Por isso, você precisa testar a realidade da sua fé pelo grau do fervor dessa expectativa em relação à vinda de Cristo.
Quer testar a realidade da sua fé? Precisamos olhar para o quanto de fervor e expectativa nós temos em relação à vinda de Jesus. Então, fala para esperar o dia de Deus, aguardando ardentemente a sua vinda. E esse preparo que eu quero comentar aqui com vocês. Essa atitude diante dessa realidade. Cristo vai voltar. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Espero que você ache rápido. É um livrinho muito pequenininho. Tito 2, 11 a 14. O notebook achou bem rápido, ó. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si, para Ele, e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Um povo particular. Deus é um Deus que não divide sua glória. Por isso que Ele quer um povo santo, porque Ele é santo. Então esse texto, vou discorrer sobre ele brevemente. Nós vemos quase que ali o John Piper chama de um tipo de sanduíche, né? Então ele vai dizer aqui também a gente pode pensar em passado, presente e futuro. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Onde isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Não é isso? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivemos neste mundo presente de maneira sóbria, justa e piedosa e aguardando a bendita esperança. A esperança cristã não é uma mera expectativa do futuro, mas é o poder para viver as promessas de Deus. A esperança cristã não é uma mera expectativa. Não é aquela coisa, eu tenho fé que tudo vai dar certo, sabe? No final, tudo vai dar certo. A esperança cristã é um motor propulsor. É aquilo que nos move em direção a Ele, aguardando a bendita esperança. É semelhante a aguardando ardentemente a sua vinda. Então Ele manifestou a sua graça e trouxe salvação para nós. E essa graça é uma graça que ensina. Vou concluir a leitura de maneira justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Então, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é futuro.
E ele reforça aqui que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade. Essa graça que se manifestou, trazendo salvação, essa salvação visa nos remir de toda maldade. Essa salvação, ela é também presente e também é futuro. Então, nesse sentido, eu fui salvo do inferno. Estou sendo salvo do pecado e um dia serei salvo dessa presente era, Mar. Um dia um dia a minha carne não sentirá mais inclinação para o mal. Um dia o meu corpo não ficará mais doente. Um dia eu vou encontrar com os meus irmãos que partiram para estar com o Senhor. E esses irmãos vão ressuscitar. Terão corpos novamente. Isso é futuro. Então aqui você tem essas 3 etapas. E eu quero frisar o fato dele estar nos educando. Essa graça que nos salva é a mesma graça que nos educa. É uma graça pedagógica. A graça de Deus está nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É a graça de Deus. É a obra da graça de Deus. A santificação é a graça de Deus operando. E eu vou correspondendo a essa graça. Por isso que nós podemos apressar, aguardar com expectativa, vivendo de maneira justa, santa e piedosa. Porque a graça de Deus está operando. A graça de Deus está me educando. A graça de Deus está me ensinando a renunciar às paixões. Se você não vive uma vida de renúncia às paixões, sinto lhe informar, a graça de Deus não está operando em você. E você precisa se arrepender e confiar na palavra de Cristo e abraçar o Evangelho de Jesus enquanto é tempo. Porque a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação. Mas o objetivo de Deus não é apenas nos livrar do inferno. É preparar um povo para si. Tem um outro texto que vai dizer desse tipo de preparo. Porque eu falei que o fogo virá. Não é isso? Quero ler 1 Coríntios 3. Não precisa abrir se você não quiser. Versículo 10 a 13. 1 Coríntios 3, 10 a 13. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo aqui, na verdade, está falando da obra do ministério. Qual era o fundamento da qual os homens estavam edificando suas obras. Mas eu vejo aqui uma clara aplicação em concordância com essas passagens que nós lemos para as nossas vidas. Aqui ele está falando de alguns materiais: ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, palha e feno. Se a sua vida tem sido tocada pela graça de Deus e você tem correspondido a essa graça, nessa obra de purificação, você tem edificado a sua vida com os materiais corretos. Senão, você está edificando a sua vida com madeira, palha e feno, e o fogo vai devorar essas coisas.
E nós precisamos prestar bem atenção que tipo de material e qual o fundamento da sua vida. E como construir, e como edificar, e como cooperar com esse trabalho que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu percebo, ao ler as Escrituras, que Jesus deixou bem claro que maneira é essa maneira santa, justa e piedosa. Pensa você, ele está falando dos últimos dias e ele não vai tratar sobre que mistérios você precisa descobrir. Ou que estratégia para os últimos dias. Ele está dizendo que tipo de pessoa você deve ser. A maneira sóbria, justa e piedosa a gente encontra na obediência radical ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte descreve a vida de uma pessoa que é salva. As bem-aventuranças, a começar pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são qualidades isoladas, características de pessoas específicas. Mas as bem-aventuranças, elas relatam um conjunto de qualidades, de características que é encontrada numa pessoa salva. São coisas que precisam ser cultivadas em nossas vidas. É necessário uma obediência radical às palavras de Jesus. Obediência radical às palavras de Jesus. Às vezes a palavra obediência parece algo que de alguma maneira é forçado. Mas nós vimos hoje, pela manhã, que você obedece a quem você ama. E depois o Mateus pregando usou o texto, que no mesmo texto está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Que mandamentos são esses, irmãos? Quem está falando isso? O Senhor Jesus. A graça de Deus nos dá poder para obedecer às palavras de Cristo. Mas nós precisamos olhar as palavras de Cristo como algo que nós precisamos obedecer. Não como algo que nós obedeceremos por osmose, ou por tanto vir à igreja, ou por tanto ler a Bíblia. Precisa haver em nós essa ardente expectativa, de forma que você faça tudo o que tiver ao seu alcance. Pela graça de Deus. A graça que salva é a mesma que nos educa. Por que os nossos filhos nos obedecem? Porque nós os educamos. De outra maneira, isso não aconteceria. Não é por ameaça. Porque por ameaça, ele te obedece enquanto você está olhando para ele. Eu tenho refletido isso, eu tenho 2 filhas. Eu tenho essa cara de novinho assim, mas eu tenho 39 anos. Eu tenho uma filha de 13 e uma de 15. Aí você pode falar, pô, começou novo, hein? Elas são adotadas. E eu tenho percebido que a obediência verdadeira parte de um coração que ama. Quando a gente educa e ensina, e dá trabalho ensinar, e dá muito trabalho ensinar, precisa de muita paciência e insistência, que acontece que muitas vezes a gente fala, deixa pra lá, né? Vai, faz, né? Mas a educação com amor,
ela abdica do seu tempo e dos seus interesses em favor do outro. Então você vai ter que um trabalho ali, e Deus, ele é esse pai persistente. Deus é esse pai que não desiste. Deus não é esse pai que olha para nós e diz: deixa, daqui a pouco eu explodo e eu dou uma surra nele. Não é assim? A minha experiência foi assim. Minha mãezinha, ela falava uma, falava duas, e aí de repente vinha uma falsa paz. Quem já foi criança sabe, né? A falsa paz. É o recurso, é a calmaria antes da tempestade. Era só ela que tinha, a paciência dela tinha acabado. Ela não estava certa. E quando nós pais fazemos isso, também nós não estamos certos. Então Deus, ele não vira as costas pra gente porque ele já... Daqui a pouco eu vou lá e dou um chute nessa criança. Tô brincando. E a gente não faz isso também, né? Mas é fato que Deus é um pai persistente, que está dedicado a nos fazer pessoas obedientes. E essa obediência, ela não vem simplesmente de ameaça. Deus não é esse pai. Deus é um pai que conquista. Se tivermos os corações dos nossos filhos, nós vamos virar as costas e nós veremos filhos obedientes na nossa ausência. A graça de Deus é assim para conosco. Ele não vai ficar com a espada nos ameaçando, mas ele está nos conquistando. Por isso que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Se me amais, vocês vão o quê? Obedecer a minha palavra. A partir dessa relação de amor e de disciplina, porque Deus disciplina todo aquele que ele ama. Na verdade, ele açoita. Então, essa ideia aí de que... Edita aí para a internet, para eu não ser preso. Mas... de que é falta de amor a disciplina física, está muito errado. É falta de amor, a falta de disciplina física. Porque tem algumas idades que a comunicação verbal é muito limitada. E a verdade é que a vida, ela não vai nos poupar. E o Senhor, ele diz na sua palavra que ele nos disciplina para livrar nossa alma do inferno. Aleluia. Ou seja, querendo ou não, vem uma dor muito pior. Então a graça de Deus, ela está agindo. De que maneira? Nos educando, conquistando os nossos corações e nos inclinando a uma vida de obediência. Você obedece a quem ama. Se amarmos os nossos próprios corações e mentes e nosso próprio senso de juízo, nós seguiremos o nosso próprio coração. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que tudo o que a gente está vendo vai ser destruído e nós estamos rumando a um momento em que a terra passará por um juízo. Deus enviou Jesus para nos livrar desse juízo. Mas não apenas isso. Através da fé na verdade do Evangelho, a graça de Deus começa a operar na minha vida. Me levando à santidade, me levando à piedade, me levando à obediência. E o que ele está fazendo? Ele está construindo o caráter do seu Filho em nós. Nós gostamos muito de falar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É quase do tipo, no fim tudo vai dar certo. Mas não é isso. Que bem é esse? Ele vai dizer no final que esse bem é nos fazer semelhantes a seu Filho. É isso que o texto está dizendo.
Todas as coisas cooperam para formar Cristo em você, porque esse é o maior bem que Deus pode fazer para você. O maior bem, o maior presente que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu, e é o Filho. Eu gosto muito dessa música que fala: Cristo é tudo que Deus pode nos dar, porque Cristo é tudo, na verdade. Cristo é tudo. Cristo é um presente ilimitado. Então, Ele está construindo o caráter do seu Filho em nós e Ele está nos revestindo do que é eterno. São esses materiais: ouro, prata, pedras preciosas. Ele está nos revestindo do que é eterno, para que quando o fogo do seu julgamento que virá por toda a terra, a gente possa permanecer. Permanecer. Eu li um texto hoje de manhã, as palavras de Jesus. Deixa eu ver se foi esse texto mesmo. Ele fala: vigiai orando em todo tempo. Isso está em Lucas 21. Para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Em pé fala de prontidão. Estar de pé é um contrário de uma vida de embriaguez. Então, esse material eterno vai nos fazer estar de pé. Do que você está sendo construído? Do que a sua vida está sendo construída hoje? Porque se você acha que você começou com um material e consegue terminar com outro, porque o fogo não vai, porque no fim Deus é misericordioso, você não entendeu o caráter de Deus. Deus não desiste das nossas vidas. Ele está interessado, Ele está comprometido. E qual é o principal objetivo dessa construção? Não é ser livre do inferno. O principal objetivo dessa construção é a habitação de Deus. Não é simplesmente ser livre do fogo, mas é estar preparado, de pé, na vinda do Filho do Homem. Estar de pé fala de recebê-lo. Prontidão, não ser pego de surpresa. Não estar deitado, não estar sentado, não estar de cabeça baixa, estar de pé na vinda do Filho do Homem, dizendo: Maranata. Essa construção tem o objetivo principal de nos preparar para as bodas do Cordeiro. E eu falei da preparação para receber um filho, mas tem aquela outra preparação que eu sei que eu já percebi a aliança na mão direita de alguns irmãos, que é um momento de preparação. É um momento de expectativa. Só que tudo isso é sombra. Tudo isso é figura de uma realidade superior. O Mateus, ele deu esse exemplo muito bom de que na primeira vinda é como se o Senhor Jesus colocasse um anel de noivado na sua igreja, mas ele prometeu casar. Essa é a realidade da vida. Mais do que a sua vontade de casar. Existe um homem à destra do Pai, com um coração queimando de amor por sua noiva, desejando casar. E se a igreja desejar ardentemente, ela vai fazer tudo o que tiver ao alcance dela para corresponder com o Espírito Santo que está preparando a igreja. É o Espírito Santo que está preparando a igreja para isso. Efésios 5 vai dizer que ele está
santificando a igreja, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o poder de Deus. Você pode olhar para você e falar, eu estou muito longe disso. É porque você está olhando para você não está olhando para o Deus que é poderoso para transformar a sua vida. Se Deus foi poderoso para te tirar do pecado, te salvar do inferno, é o mesmo Deus que é poderoso para purificar você. E como a gente corresponde isso? Com arrependimento, com quebrantamento. Fingir que não tem nada acontecendo não vai te ajudar. Nós vivemos um momento de preparação, irmãos. Esse é o tempo. É o tempo de preparação para receber o nosso amado. Apocalipse 19, 7-9. Alegremo-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurado os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro. Nós somos chamados a essa festa. Amém, irmãos? E o Senhor está nos lavando pela palavra. Lavar pela palavra não é simplesmente obedecer, é ouvir a palavra, mas é nos aplicar a fidelidade a essas palavras. Não é só ouvir. Ouvir na Bíblia é semelhante a obedecer. Tem a mesma raiz. É estar disposto a ser tocado por Deus. Eis-me aqui, Senhor. Completa a obra que você começou, como a gente cantou. A obra é dele, mas ele não vai nos forçar. Ele não vai nos obrigar. Ele vai nos conquistar. Porque ele quer extrair esse óleo puro de amor. Nem que para isso ele tenha que nos esmagar. Nos dobrar. E ele faz isso porque ele nos ama. Porque ele se compadece de nós e ele está interessado no nosso coração. Ele não quer uma obediência externa. Ele quer um coração inclinado, desejoso, com ardente expectativa. Ele está nos conquistando e a boa notícia é que esse Deus que está nos conquistando, ele é irresistível. Esse noivo é irresistível. Tudo aqui é sombra. Tudo aqui é mera figura de uma realidade muito mais profunda. O Senhor está vindo, irmãos. Ele não tarda a sua promessa. Ele vai cumprir a palavra dele. Ele vai voltar. Ele está nos conquistando. Ele está nos trazendo para perto. Ele está fazendo com que a gente aprecie a sua beleza. E há muitas coisas no mundo querendo roubar, tirar os nossos olhos dele. Mas o nosso Deus é um Deus que vence. Ele nos vence. Glória a Deus.
Deus nos vence. Amém? Deus é um Deus que nos vence. Ele está nos vencendo, Ele está nos conquistando. Não tem diferença de idade. Às vezes pensa, não, mas eu já sou muito velho, eu vivo essa vida aqui há muito tempo, eu não vou mudar. Não. O seu espírito não tem idade. Não há coração duro demais que o Senhor não possa derreter. É preciso renovar muitas vezes os nossos votos com o Senhor. Talvez quando você era bem novo, você disse, eis-me aqui. Mas os cuidados dessa vida, os pecados e feridas te engoliram. Eu sinto que essa palavra é para algumas pessoas aqui. E geraram como cicatrizes, como queloides, que parece que já não sai mais. E que você tem, no fundo, a sensação de que o seu tempo passou. E de que Deus, o que Ele tinha para você, Ele já escolheu outro, porque você não correspondeu. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Não é verdade. Aos olhos de Deus, você continua sendo esse filho, desse pai dedicado, que está interessado em você como há 20 anos, 30 anos atrás. Ele é o mesmo Pai, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se você disser, Senhor, vença-me. Vem me vencer, Senhor. Não importa a sua idade, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Deus é o Deus ciumento, Deus é Deus zeloso. E Ele nos ama. E a relação que Ele tem com a gente é de amor. Às vezes a gente está tão distraído que a gente ouve sobre o amor de Deus. E parece algo tão distante de nós. Mas a verdade é que é tudo que a gente anseia. Tudo que a gente anseia é receber aquele amor de quando você era um menino e sua mãe te pegava no colo. Deus é o mesmo Pai. Deus te ama com o mesmo amor que Ele te amou lá no início. Quando você não sabia nem orar, nem achar os versículos na Bíblia. Quando tudo ainda era novidade. O Senhor te ama como se você fosse uma novidade para Ele ainda. Que o Senhor possa abrir os nossos corações. Senhor, venha nos vencer, Senhor. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos dessa comunidade querida. Eu oro por um tempo novo nessa comunidade, de experimentar novas facetas de quem você é, um tempo de novas revelações de quem você é. Libera aqui um ambiente de revelação, Senhor. Libera aqui um ambiente que te recebe, que te acolhe. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com a tua graça, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor. Oh, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Eu sinto que o Senhor quer nos mostrar novas facetas do amor de Deus. Desse amor que conquista. Desse amor que atrai. Desse amor que nos vence.
Senhor, tira a familiaridade, Senhor. Seu amor é tão diferente de tudo aquilo que a gente já viu. O seu amor é tão melhor do que tudo que a gente já experimentou, Senhor. Eu oro, Senhor, por abertura de coração aqui nesse ambiente, Senhor. Queremos experimentar das profundezas de Cristo. Libera aqui, Senhor. Libera o Teu Espírito, Senhor. Libera o Teu poder sobre nós, Senhor. E atraia-nos para Ti, Senhor. Queremos, Senhor, estar prontos para Te receber, Senhor. Dá-nos um coração de noiva.